Olá, eu sou o Francisco e hoje eu vim falar um pouquinho sobre um dos termos da genética que é mais utilizado erroneamente. Vocês já devem ter ouvido falar sobre o termo carga genética. E para quem não conhece, esse termo ele foi cunhado por dois geneticistas muito famosos, que é o Miller e o Haldane, e basicamente a ideia desses geneticistas era trazer um nome que significasse o peso dos alelos deletérios dentro de uma população. Bom, vou iniciar do começo para ficar um pouquinho mais fácil. Quando a gente tem um gene, você pode ter formas variantes desse gene, que são as formas chamadas de alelos. Esses alelos, eles podem, lembra do azão e do azinho? Isso são formas que o alelo pode assumir, sendo uma forma dominante, uma forma recessiva, e você tem diversas formas de um alelo e que algumas formas, como nós somos organismos diploides, nós temos duas cópias do mesmo gene, você pode ter formas discordantes ou formas que acabam dominando umas sobre as outras, como é o caso de algumas doenças, por exemplo. Quando você tem as duas cópias em uma das formas específicas, por exemplo, uma forma recessiva, você pode ter o desenvolvimento de alguma doença. E isso fica mascarado pelo próprio sistema genético do indivíduo. Então, quando você tem uma doença que pode ser causada por um alelo mutante e esse alelo está escondido no genoma, sem se expressar diretamente, você tem o nome de carga genética. Então, se você somar todos esses alelos deletérios, que são alelos que podem inviabilizar o indivíduo de se reproduzir ou até de sobreviver, se você pega esses alelos, mesmo que eles não estejam sendo expressos no indivíduo, ou seja, o indivíduo às vezes não tem aquelas características, mas ele tem o gene lá escondido no DNA dele, esses alelos eles pesam para a sobrevivência do indivíduo. Por quê? Eles vão atrasar de alguma forma a sua reprodução e a sua vida no geral. Dessa forma, a gente pode dizer que eles são como se fosse um fardo que eles têm que esse organismo tem que carregar para o resto da sua vida e não pode fazer nada contra isso. Então isso que é carga genética. A carga genética é o quanto que esses alelos que estão escondidos no genoma, eles pesam para o indivíduo sobreviver dentro de uma população. Então, quando a gente está falando de carga genética, a gente tem que falar de populações, que são conjuntos de indivíduos, né, e que vivem no mesmo ambiente e tem um potencial de cruzamento entre todos eles. Se a gente for pensar um pouquinho como que esse termo vem ao longo do tempo sendo falado de forma errada, é muito louco de pensar que grande parte disso é culpa da mídia. Sim, ao longo dos meus vídeos eu defendo a mídia por muitas vezes, mas é sabido que muitas vezes a mídia negligencia o conhecimento dos cientistas. Então, por um conhecimento prévio do jornalista, ele tenta se expressar de uma forma didática ou de uma forma que ele julga ser correta, mas às vezes acaba utilizando os termos de forma errada. Então, toda vez que você vê alguém utilizando o termo carga genética para se referir a qualquer outra coisa que não seja o peso dos alelos deletérios em uma população, você pode ir lá e corrigir essa pessoa, porque ela está falando de qualquer outra coisa. Bom lembrar que alguns dos termos mais confundidos, as pessoas utilizam muito carga genética como sinônimo de genoma, que é o conjunto de genes de um indivíduo, né? Todas as moléculas de DNA, sendo elas genes ou não, mas as frações repetitivas do DNA também, tudo que faz parte do DNA de um indivíduo pode ser tratado como o genoma e não como carga genética. Então, se você gostou desse vídeo, eu espero ter trazido um pouquinho sobre o que é carga genética, espero ter tentado ser um pouquinho claro, mas essa é uma questão que é até complicada para quem estuda genética e evolução, pois é uma fórmula matemática muito complexa para definir carga genética, então eu tentei trazer uma versão mais resumida. Mas se você gostou desse vídeo e acha que eu falei alguma coisa que não deveria ou faltou falar alguma coisa, deixa aqui nos comentários. É muito importante também você deixar seu like para que mais pessoas vejam o canal e se inscrever para que a gente possa aumentar o número de inscritos e assim ter acesso a algumas funções diferentes que o YouTube proporciona.